Se estas palavras chegaram até você, não foi por acaso ou simplesmente porque você estava ansioso para virar a página. Há forças mais antigas que a história pessoal, melodias sussurradas pela vida antes do seu primeiro suspiro, que às vezes despertam como um sentimento. O que o trouxe até aqui não foi uma decisão racional, mas uma ressonância. Um chamado velado que cruzou mares invisíveis e encontrou eco nas profundezas do seu ser. Não chame isso de coincidência. Chame de sinal. Chame de pacto antigo. Porque muito antes de o mundo pronunciar seu nome, antes mesmo de a lua lhe oferecer sua luz pela primeira vez, já havia um desenho gravado nas fibras invisíveis da sua alma. Um caminho oculto, delineado não com tinta ou coordenadas, mas com lampejos de propósito e promessas que dormiam nas entranhas do universo. E agora, uma dessas promessas começou a se agitar. Não como um trovão sacudindo os céus, mas como uma brisa agitando as folhas interiores. Este livro não está aqui para lhe dar respostas, porque respostas reais não são distribuídas como moedas. Elas são descobertas como tesouros escondidos, quando se escava com a ferramenta da honestidade e o mapa da intuição. O que você encontrará aqui é um convite para lembrar, para sentir, para confiar, para se reconciliar com o mistério que habita dentro de você. Você pode não entender completamente ainda, mas já começou a jornada. E essa jornada, embora pareça feita de páginas, está na verdade acontecendo dentro de você. Bem-vindo. Está gostando dessas informações? Então não se esqueça de que o primeiro link da descrição tem mais recursos sobre manifestação para te ajudar a continuar crescendo. Capítulo 1. Quando o silêncio fala. Há verdades que não estão esculpidas em palavras nem escondidas entre livros. Há sabedorias que deslizam como um vento cálido numa tarde sem rumo, reveladas no ranger de uma tábua velha enquanto caminhamos, ou naquela sensação inexplicável de que algo, ou alguém, nos reconhece sem nunca nos ter visto antes. São sussurros do universo escritos, não com tinta, mas com fogo invisível, aguardando o momento em que a alma, finalmente disposta, aprenda a ouvir sem os ouvidos. Aquela manhã não prometia nada. O céu estava nublado, como se a esperança ainda dormisse atrás das nuvens. E, no entanto, Eliane sentiu-se estranhamente atraída a subir os degraus esquecidos da velha casa, onde seus ancestrais, tecelões de sonhos e guardiões de segredos, viveram e amaram em silêncio. Ela não tinha um motivo claro, nenhuma pergunta precisa. Não buscava uma resposta. Estava simplesmente obedecendo a algo mais sutil, uma pulsação interior, como se uma melodia anterior a toda memória sussurrasse seu nome na linguagem da alma. O sótão a acolheu como um velho confidente. Poeira suspensa na luz, objetos sem dono e aromas que pareciam falar de vidas incontáveis. Lá, em meio ao abandono, ela encontrou um objeto simples, coberto de couro rachado pelo tempo. Não brilhava, não tinha ornamentos, e, no entanto, algo nele pulsava. Algo nele a observava com uma imobilidade ancestral. Quando seus dedos o tocaram, o ar mudou. A atmosfera tornou-se densa e sagrada, como se o mundo desacelerasse para ouvir. Um calor suave subiu por seus braços e se instalou em seu peito, não como um fogo que queima, mas como uma chama que lembra. Ela não entendia com a mente, mas por dentro reconhecia a cena. Não era uma coincidência. Era parte de algo maior. Era o destino. E se você está lendo estas palavras agora, se algo dentro de você parou neste momento, não é diferente para você. Você não chegou aqui por engano ou por mero acaso. Você está aqui porque, em algum canto silencioso da sua existência, você fez um chamado. Você não o fez com a sua voz, talvez nem mesmo com intenção consciente, mas o seu anseio se expressou. E a vida, aquela professora paciente, respondeu. Esse sussurro que você sente hoje, essa sensação de que algo está prestes a ser revelado, é o que os sábios espirituais chamam de chamado silencioso.
Não é uma técnica, nem uma fórmula secreta. É a alquimia que ocorre quando sua disponibilidade interior coincide com a sabedoria que sempre o aguardou. É como uma corda que vibra quando outra semelhante, distante, emite sua nota. Como uma flor que não implora pela primavera, mas a convoca abrindo-se sem medo. O universo não se move por urgência. Não responde a desejos cegos. Responde à sintonia, à presença lúcida. Quando o seu eu interior se alinha com a verdade, os caminhos se abrem. Eles não fazem barulho, não anunciam sua chegada. Eles simplesmente estão lá, como se sempre tivessem estado lá, esperando que você os veja. Quando você se lembra, os sinais aparecem. Quando você se acalma, a orientação chega. Quando você é autêntico, tudo conspira para se revelar. Deixa eu te contar uma coisa, não para te convencer, mas para que você sinta com o único órgão que não mente: sua alma. Numa terra onde as dunas cantam ao fim do dia, e o calor não só castiga a pele, como também expõe o orgulho, um peregrino chamado Kael caminhava sob um sol implacável. Suas provisões haviam se esgotado. O silêncio pesava mais que o cansaço. Cada passo era um ato de rendição silenciosa. Seus pensamentos haviam se rendido. Seu corpo obedecia por inércia. E então, em meio àquela imensidão que parecia feita apenas de areia e ausência, algo impossível emergiu diante dele. Uma antiga estrutura de pedra, erguendo-se como um suspiro do passado, o chamava sem palavras. Kael aproximou-se, movido pela única coisa que lhe restava: a fé. Ali, naquele lugar escondido por séculos, encontrou um poço de água límpida e fresca, protegido por muros que pareciam pertencer a outro mundo. Sentado ao lado da fonte estava um velho. Seu rosto era sereno e seus olhos contemplavam a noite. Não havia perguntas, não havia explicações. Apenas um momento sagrado entre dois seres que se reconheciam além das formas. Depois de beber, Kael sentou-se ao lado dele. Então o velho, com uma voz suave e firme, disse: "Este lugar não é novo. Está aqui desde antes dos mapas serem desenhados. Mas não se revela a todos. Só aparece quando a necessidade encontra a disponibilidade interior. Não é o deserto que se esconde. É o viajante que ainda não aprendeu a olhar. Muitos caminham a vida inteira ao lado desta verdade e nunca a veem. Essa sabedoria também esteve perto de você, em palavras que você não compreendia completamente, em livros que você folheava sem ler, em sonhos que você esquecia ao acordar. Mas somente agora, quando sua alma alcançou a disposição correta, você pode recebê-la. Não como uma informação nova, mas como algo que sempre foi seu. É uma faísca que finalmente encontra a chama seca e decide se acender. Se você ainda duvida do seu papel nesta cena, não procure mais por razões. Apenas permita uma experiência. Uma cerimônia sem ritual, sem templo, sem nome. Só você, com você. Encontre um canto do mundo onde o ruído não penetre. Sente-se com dignidade, como alguém honrando algo sagrado. Feche os olhos suavemente. Abra as mãos, não para pedir, mas para receber. Não faça nada, apenas respire. Deixe o corpo retornar a si mesmo. E quando estiver pronto, diga silenciosamente: estou disposto. Não a buscar, não a implorar. Estou disposto a lembrar o que nunca me foi tirado. Porque o que começou não é novo, é eterno. Não é uma experiência de aprendizado. É o despertar da alma em seu próprio templo. E você, sim, você, não precisa mais de sinais externos. Você chamou. E o universo, com sua infinita paciência, respondeu. Capítulo 2. O murmúrio dourado. Longe da agitação que muitas vezes confunde o mundo, além dos caminhos onde as cidades se esquecem de ouvir, existia uma clareira escondida entre colinas,
que parecia ter sido esculpida pela paciência de séculos. Ali vivia uma mulher de alma serena e olhar ancestral. Seu nome era Aurelina, e sua morada parecia feita não tanto de pedra e madeira, mas de memórias, sussurros e vento. A casa repousava sobre raízes invisíveis, as daqueles que ali viveram antes dela, cujas vozes ainda dançavam nos cantos, como se cada rachadura na parede fosse uma fenda no passado. Lá dentro, o tempo não caminhava, meditava. Um pêndulo oscilante marcava mais do que horas, contava histórias sem palavras. Livros com capas gastas jaziam adormecidos em prateleiras tortas, cada um parecendo conter não letras, mas segredos antigos revelados apenas à alma silenciosa. No entanto, o coração do lugar era outro. Um rádio antigo que falava não com som, mas com mistério. Todas as noites, quando o céu se transformava numa tela em chamas e as nuvens se reuniam como sábios em conselho, Aurelina sentava-se diante do rádio. Deslizava os dedos, o tempo encarnado, sobre os controles de metal. Mas uma noite, quando os céus rugiam e a chuva batia no vidro, como se o universo estivesse batendo à porta, algo extraordinário aconteceu. Não foi o rádio que falou, foi ela. Ou melhor, algo dentro dela. Em meio ao caos elétrico do céu, Aurelina experimentou um silêncio que não era a ausência de ruído, mas a plenitude da escuta. Era como se sua mente se transformasse em um lago sem brisa, onde as ondas não eram distorção, mas harmonia. Os sinais que antes vinham de fora começaram a nascer de dentro dela, claros, puros, repletos de uma sabedoria que nenhum ser humano poderia ter inventado. Ele então compreendeu uma verdade que dispensava provas. Todo ser humano nasce com um instrumento secreto, um fio de ouro que conecta o invisível ao eterno. Essa antena sagrada não se encontra lá fora, nem se compra nem se ensina. Ela nasce conosco, vive adormecida nas profundezas do nosso ser, esperando que a alma se lembre de como sintonizá-la. E, no entanto, essa conexão pode enfraquecer. O universo nunca para de falar. Somos nós que paramos de ouvir. O ruído não vem do mundo exterior, mas da turbulência interna. Medos herdados como relíquias, pensamentos que giram como moinhos vazios, feridas que ecoam até acreditarmos que são a nossa identidade. Quando isso acontece, o sinal se distorce. E mesmo que a vida nos fale, não sabemos mais decifrar sua linguagem. Os antigos sabiam o que a modernidade esqueceu. Palavras não criam. É a vibração que as precede que molda o mundo. Não é o que você diz, mas de onde você diz. Não é a palavra, é a alma que a pronuncia. A muitos quilômetros de distância, na ponta de uma costa açoitada por ventos eternos, vivia um homem solitário. Seu nome era Elian, e ele era o guardião de um farol que muitos consideravam obsoleto. Mas Elian não iluminava apenas o mar. Ele cuidava de uma luz muito mais difícil de manter acesa, a sua própria. Certa noite, quando o mar parecia um monstro à espreita e as ondas quebravam como se quisessem derrubar as muralhas do mundo, Elian soube. Sabia que o farol e sua alma eram espelhos, que quando seu coração brilhava com verdadeira intenção, a luz alcançava até aqueles que já haviam perdido toda a esperança. A clareza não dependia de voltagem, mas de pureza. Quanto mais íntegro seu propósito, mais intenso era o brilho. Quanto mais seu ego se rendesse, mais navios encontrassem refúgio. E assim é com você, viajante desta página. Você não é apenas corpo, pensamento ou emoção. Você é farol e canal. Você é mensageiro e mensagem. Quando você limpa o espelho interior, o sinal se expande como uma melodia sem interferência. E o que parecia caótico se torna uma sinfonia. O que parecia incerto se torna um guia. Ritual do murmúrio dourado, sintonizando a voz interior. Encontre um espaço onde o mundo se aquiete, mesmo que apenas por alguns instantes. Talvez sob a sombra de uma árvore que já viu demais, ou entre as paredes de um cômodo que o reconhece. Talvez dentro de você,
onde habita o verdadeiro silêncio. Feche os olhos como se estivesse fechando um livro após compreender a última frase. Respire lentamente, como se cada inspiração o conectasse com as estrelas que nasceram antes de você. Agora visualize um filamento dourado emergindo do seu topo da cabeça. Uma espiral ascendente que sobe como incenso em direção ao céu, atravessando camadas da realidade, cruzando galáxias esquecidas, até tocar a fonte onde tudo começou. Sinta a cada inspiração como essa conexão se fortalece. E a cada inspiração, permita que sua intenção, não seu desejo, surja por esse canal. Aqui, você não pergunta com ansiedade. Você declara com convicção. Você não busca preencher um vazio. Você compartilha uma verdade. De repente, algo desce, como uma cachoeira invisível que sabe de tudo, que não julga nem corrige. É uma chuva de luz que entra pelo fio dourado, percorre sua espinha, banha seu sangue e inflama suas células. Não vem para lhe ensinar, mas para lembrá-lo. Permaneça assim, sem pretensão, sem urgência, sem exigir resultados. Sinta como o universo, reconhecendo você em sua verdade, responde sem palavras. Porque nesta dança sagrada, não se trata de obter, mas de vibrar em harmonia. Lembre-se, você não está apenas enviando uma mensagem aleatória. Você está dialogando com a consciência que projetou as estrelas. Sua alma não precisa gritar. Ela só precisa ressoar. E quando isso acontecer, você se tornará parte desse murmúrio dourado que percorre a criação. Você será um sinal vivo, uma mensagem comovente, um eco luminoso do eterno. Capítulo 3. O despertar da luz interior. Num recanto onde a aurora desperta como uma prece silenciosa e as árvores conversam com a brisa antes que o mundo se lembre do seu nome, escondia-se uma oficina sagrada, disfarçada de simplicidade. Vista de fora, parecia nada mais do que uma velha casa de campo, envolta em galhos de madressilva e líquens centenários. Mas cruzar a sua soleira era entrar num reino onde o tempo se dissolvia e a matéria obedecia à alma. Ali, entre vitrais que capturavam a luz como fragmentos do céu e jarras repletas de cores ainda sem nome, vivia um mestre com olhar oceânico e cabelos como espuma lunar. Seu nome era Lior, e ele falava com a cadência de quem havia conversado com os segredos do fogo. Ao seu lado, erudita, estava uma jovem chamada Elina, cujas mãos tremiam de intuição e cujo olhar ainda não havia sido obscurecido pelo julgamento do mundo. "Você sabe pintar o que vê", disse-lhe ele numa tarde em que o sol parecia ensaiar para renascer. "Mas a verdadeira arte começa quando você desenha o que ainda não tomou forma. O olhar autêntico não busca copiar, mas lembrar." A partir daí, algo em Elina começou a se abrir. Não foram seus olhos que mudaram, mas o lugar de onde ela olhava. Ela começou a descobrir que a realidade não é feita apenas do que se vê, mas do que vibra entre os espaços. Começou a notar a humildade de uma folha que cai, a coragem silenciosa de uma rocha que resiste sem reclamar, o suspiro da luz ao se fundir com a água. O que antes eram retratos tornou-se símbolos. O que antes eram árvores transformou-se em tempo que se estende como raízes. O que antes eram rostos passou a ser paisagens da alma. Seu pincel não desenhava mais formas. Invocava memórias esquecidas, verdades ocultas e possibilidades ainda por nascer. E foi ali, naquele silêncio fértil, que sua arte começou a curar. Não apenas aqueles que a viam, mas também ela mesma. Porque ao ver com a alma, ela começou a se lembrar de que o eterno não está longe, mas logo além da aparência das coisas. Você também veio a este mundo com essa visão sagrada, embora possa tê-la esquecido. Você caminhou por anos vendo apenas o que os outros apontavam, acreditando em uma realidade que parecia sólida, apenas porque todos a repetiam. Mas o que você chama de realidade nada mais é do que uma máscara,
Uma projeção coletiva criada a partir do medo, da rotina e do esquecimento. Por trás dessa ilusão existe um campo vivo, pulsante e sem forma. É um espaço que responde não aos seus olhos físicos, mas à sua consciência desperta. Tudo muda quando você começa a ver com o coração, quando sua alma ousa olhar sem as lentes emprestadas do hábito. Por incontáveis amanheceres, sua visão foi velada por 7 cortinas invisíveis. Não feitas de tecido, mas de pensamentos que se tornaram muros. O primeiro véu é o do esquecimento, que lhe sussurra que você foi banido da fonte, quando na verdade você nunca a deixou. O segundo é o da pequenez, que traça fronteiras onde há infinito e o tranca na prisão do possível. O terceiro, o da indignidade, que o convence de que a plenitude é para os outros, como se você fosse um estranho à fonte que tudo dá. O quarto, o da submissão, que disfarçou sua liberdade de fraqueza e fez do conformismo uma religião. O quinto véu, o da falta, nos ensina a olhar a vida de um lugar de escassez, quando o universo inteiro vive pronto para se oferecer. O sexto, o do tempo, semeou a ideia de que você deve esperar para merecer, esquecendo que todo milagre ocorre no agora. E o sétimo véu, o mais sutil, é o do impossível. Ele roubou de você a magia do cotidiano, tornando-o cego à maravilha de simplesmente existir. Longe dali, num lugar onde o céu e a terra se encontram com os dedos do vento, vivia uma mulher solitária. Seu nome era Liora, e seu mundo era cinza, desde que ela conseguia se lembrar. Não por tristeza, mas porque uma densa neblina se instalara desde sua infância. Uma neblina que cobria não apenas a paisagem, mas também sua visão. Ele aprendera a se mover entre formas borradas, a nomear coisas a partir do reflexo de outras pessoas, a sorrir por imitação. Nunca imaginou que houvesse outra maneira de ver. Mas num amanhecer diferente, uma brisa cálida desceu do céu, como se o céu se lembrasse do seu nome. Não dissipou a neblina, apenas a perfurou, e algo dentro dela despertou, como se sua alma finalmente tivesse aberto os olhos. Então, ele viu, não com os sentidos, mas com a alma que esperava por aquele momento. Viu montanhas que falavam com a dignidade do silêncio, lagos onde estrelas sem nome dormiam, campos onde o sol semeava esperanças ainda não vividas. Descobriu que o mundo não havia mudado, apenas o seu olhar. Sim, se você também deseja enxergar além do aparente, comece voltando para si mesmo. Encontre um cantinho de paz. Pode ser sob um céu estrelado ou dentro do seu próprio peito. Feche os olhos, não para dormir, mas para acordar. Respire fundo 3 vezes, não com os pulmões, mas com a sua essência. Inspire como alguém que invoca a sua fonte. Expire como alguém que se rende à sua antiga cegueira. Visualize 7 véus de luz à sua frente. Eles não estão ali para prendê-lo, mas para serem perfurados. Cada um deles contém uma crença que você um dia confundiu com a verdade. Observe-os. Sinta suas cores, suas vibrações. Reconheça-os como parte da jornada. A cada inspiração, dê um passo em direção a eles. Caminhe com firmeza, com dignidade, com amor. Não como alguém que luta, mas como alguém que se lembra. Cada véu que cai é uma porta aberta. Uma pele da qual você não precisa mais. Quando o último véu se dissolver, você se encontrará em um espaço sem tempo nem limites. Lá, não há perguntas, porque cada pensamento já é criação. Cada intenção é uma semente. Cada respiração, o universo. Coloque a mão direita sobre o coração e a mão esquerda no centro da testa. Respire mais uma vez e com a voz mais suave que você já usou, diga: agora olho com uma alma desperta. E então, o mundo nunca mais será o mesmo, porque você, finalmente, terá aprendido a ver o invisível. Capítulo 4. O sussurro da essência. Longe da agitação das cidades acorrentadas ao relógio, num recanto onde as colinas veneravam o vento com segredos ancestrais e os pássaros cantavam versos que o homem havia esquecido, vivia uma aldeia chamada Aurélide. Ali, os dias não eram medidos por calendários, mas pela dança da luz nas folhas e pela forma como o silêncio acariciava a alma.
Foi naquele espaço suspenso entre o tangível e o divino que chegou um viajante sem nome, mais tarde chamado Kalen. Ele carregava apenas uma bolsa de couro curtido e um olhar tão vasto quanto o céu. Não falava a língua local, mas sua mera presença falava mais que 1000 palavras. Em vez de falar, observava com reverência. Em vez de exigir, oferecia silêncio. No mercado ele não comprava nem vendia, tocava as frutas com a ternura de quem presencia milagres. Recolhia tecidos caídos como se completasse um ritual, e as portas das casas se abriam com sua calma. As crianças se reuniam ao seu redor com risadas que transcendiam a linguagem. Os idosos o cumprimentavam com pão e um silêncio repleto de respeito. Kalen não dizia nada, mas seu silêncio ressoava em todos os corações. Logo, aqueles que o observavam notaram uma expansão interior, uma profunda quietude que rompia a inquietação cotidiana. Foi então que o guardião das lendas locais, o mais velho dos anciãos, sussurrou ao vento. Este homem fala a linguagem que desperta, aquela que anima a matéria. E assim foi. Aquela língua não tinha alfabeto, nem era articulada. Habitava o coração, num lugar tão profundo que nem o tempo ousava profanar. Era a voz da origem, a frequência com que as montanhas encontravam sua forma e os rios aprendiam a fluir. Aquela língua não era falada, era emanada. Não era explicada, era sentida. E você também falou sobre isso, mesmo que hoje pareça esquecido. Cada pensamento, cada emoção, não são meros batimentos cardíacos. São mensagens que você envia para a teia cósmica. A todo momento, você coexiste com a matéria, sem perceber que ela responde a você. O que importa não é o que você diz, mas o que você vibra, o que você guarda em silêncio. Lembrar-se dessa língua é como acordar de um sonho em que você falava, mas não conseguia se ouvir. E essa melodia vital é articulada em 5 notas invisíveis. Intenção. É o leme que guia o seu navio interior. É o porquê que precede o desejo. Quando sua intenção vibra com pureza, o cosmos se reorganiza para apoiá-lo. Atenção. É um raio de luz que revela o oculto. O que você observa com os olhos da alma floresce. Emoção. É a faísca que acende a sua realidade. O que você sente profundamente se torna uma canção criativa. Certeza. É a chave que abre o invisível. Não se trata de esperar a morte, mas de caminhar como alguém que já encontrou a paz. Gratidão. É o eco que completa a melodia. Ser grato pelo que você ainda não vê é uma forma de declarar que aquilo já existe. Quando esses 5 acordes vibram dentro de você, seu chamado se torna uma luz tão pura que o universo se inclina a ouvi-lo. No alto de um planalto onde as nuvens se envolviam em silêncio, vivia uma jovem chamada Elória, que falava com a lentidão da água que se infiltra na pedra. Sua voz era suave, quase etérea, mas permeava os espaços como se traduzisse a essência do mundo. Um dia, à beira de um precipício, ele encontrou uma cavidade secreta na rocha. Lá dentro, repousava uma pequena harpa, cujas cordas pareciam feitas de alvorada. Ao tocá-las com dedos hesitantes, nenhuma música emergiu. Ela provocou um suspiro adormecido no tecido do universo. Os pássaros cessaram seu canto. As folhas se aquietaram. A água do riacho manteve sua correnteza. Naquele instante, tudo, absolutamente tudo, pareceu ouvir. Não era a harpa, mas a alma de Elória que vibrava, sua pureza, sua intenção, sua emoção sincera, sua certeza interior, sua gratidão silenciosa. O ar ao seu redor se curvava diante dela. Ela entendeu então que não precisava falar para ser ouvida. Que a comunicação autêntica acontece quando o que você transmite ressoa em coerência com o que você ama, com o que você sonha, com o que você honra. Você também pode despertar essa linguagem primordial que existe dentro de você. Não precisa memorizá-la, basta senti-la novamente. Encontre um lugar onde o barulho do mundo não abafe o sussurro do seu coração. Sente-se sem esperar, apenas com a disposição de se render. Feche os olhos e sinta as batidas do seu peito. Respire.
Visualize que aquilo que você mais anseia já está pulsando dentro de você. Não como um desejo distante, mas como uma verdade que habita em você. Deixe essa certeza se espalhar por suas células, pensamentos e ações. Quando sentir essa comunhão com sua energia, leve a mão ao centro do peito. E num sussurro que soe como a eternidade, afirme: tudo já está a caminho. Porque naquele momento, mesmo que você não veja, o universo já está respondendo. Não porque você queria, mas porque você reaprendeu sua linguagem sagrada. Capítulo 5. O olhar silencioso. No topo de uma montanha que parecia tocar o céu com seus dedos, o vento sussurrava lendas em uma língua ancestral, esquecida pelo tempo, mas viva na alma. De lá, Aenor contemplava sua aldeia como se fosse uma tapeçaria vibrante sob seus pés. As casas eram pequenos vagalumes brilhantes, os caminhos eram fios entrelaçados do destino, e as pessoas, danças únicas que o tempo jamais repetiria. Naquela sublime quietude, Aenor pressentiu uma verdade profunda. As disputas pela água, as vozes nos mercados, os silêncios cúmplices. Tudo fazia parte de uma estrutura única e invisível. Cada gesto, cada suspiro, gerava ondulações que se espalhavam como círculos perfeitos em um lago sem ondas. Tudo estava unido. Tudo respondia a uma lógica vasta e profunda, escondida do olhar comum que permanece na margem do visível. Então, Aenor compreendeu que dentro de cada ser nasce uma dádiva silenciosa, o olhar da testemunha interior. Esse olhar não julga nem se precipita, não se deixa levar pela tempestade de emoções. Simplesmente observa, como alguém que observa as nuvens se deslocando pelo azul sem tentar contê-las. Esse dom, latente em todos, muitas vezes permanece adormecido em muitos. Mas quando você se afasta dos seus próprios pensamentos e emoções, a clareza emerge. Você não é mais um ator perdido no drama. Você se torna o criador consciente da história. Os antigos sábios intuíram, e a ciência contemporânea confirma: observar com presença é um ato de criação. Ao olhar atentamente, você transforma o que vê. Seus pensamentos, vistos dessa altura interior, tornam-se moldáveis. Como o barro nas mãos de um artesão, você pode decidir o que moldar e o que dissolver. Desse pico de consciência, você discerne com uma lucidez surpreendente. Esse pensamento me eleva ou me acorrenta? Essa emoção alimenta minha essência ou me consome? Você não é mais um fantoche do turbilhão mental. Você se torna o jardineiro da sua consciência, e somente aquilo que você cultiva com atenção amorosa floresce. Prática da testemunha interna. Encontre um refúgio de paz. Sente-se com dignidade, lembrando-se de que você descende de uma longa linhagem de luz. Feche os olhos, permita que sua consciência se eleve suave e naturalmente, como a brisa fresca do amanhecer. Visualize-se de cima, observando seus pensamentos emergirem como nuvens passageiras em um céu infinito. Não os persiga, não lute contra eles. Simplesmente nomeie-os com ternura, preocupação, planejamento, memória, crítica. E deixe-as fluir como folhas em um rio sereno. Pare quando um pensamento ressoar com harmonia, como esperança, paixão ou propósito. Abrace-o com amor. Sinta como ele brilha, como se torna mais palpável, mais seu. Deixe-o crescer dentro de você, como uma semente germinando em solo fértil. Retorne lentamente ao seu corpo. Retorne suavemente. Leve consigo essa atitude de testemunha desperta, esse olhar sem julgamento ou apego. Caminhe o seu dia a partir desse lugar, porque quando sua consciência está desperta, o mundo desperta com você. Capítulo 6. O pulso oculto. No coração de uma terra onde os ventos ainda cantavam canções em dialetos esquecidos, ouvidos apenas pelas árvores, e os campos sussurravam segredos para aqueles com o ouvido da alma, Saela encontrou entre os baús antigos deixados por sua avó um objeto enigmático. Não era um rádio nem um instrumento musical, mas parecia conter o eco sereno de galáxias em repouso.
Sua forma era simples, sem adornos, mas sua mera presença impunha respeito silencioso. Não falava, não enviava sinais, simplesmente existia, como um monge esperando para ser ouvido e não compreendido. Por dias a fio, Saela tentou decifrar seu mistério. Girou-o nas mãos, expôs-o ao sol, segurou-o perto do fogo. Nada respondeu. Até que uma noite, na profunda calma de uma alegria sem causa, uma alegria que brota do centro do ser, o objeto vibrou suave e claramente, emanando uma melodia sagrada, transparente como um cristal de água pura, e suas lágrimas deslizaram sem palavras, preces de sua alma. Naquele instante, ela compreendeu que o artefato não estava em sintonia com o mundo exterior, mas com sua alma. Cada vez que Saela se alinhava com uma emoção genuína, uma gratidão silenciosa, uma ternura verdadeira, uma alegria desmascarada, o objeto respondia. Mas desejo e realização não bastavam. Ela precisava ser autêntica. Somente quando seu estado interior vibrava na frequência exata é que o som sagrado se manifestava. Essa experiência simples e profunda revelou a ela um segredo gravado em cada folha, em cada estrela, em cada batida de corações corajosos. Tudo vibra, tudo responde a frequências. E você, como Saela, é emissora e receptora simultaneamente. Os sonhos mais elevados não se perdem nas brumas do acaso. Eles existem, esperando para serem tocados como notas aguardando sua partitura. Mas eles só podem nascer quando sua energia, seu campo emocional, ressoa com eles. Não se trata de pedir, lutar ou repetir frases sem alma, mas de vibrar na mesma música que seu anseio. Você é uma torre de luz enviando sinais constantes, e o universo responde não às suas palavras, mas à verdade profunda que você sente dentro do seu ser. Emoções não são apenas reflexos passivos do mundo, são os pincéis com os quais você pinta sua realidade. Medo, dúvida e culpa vibram como sombras que embotam, contraem e bloqueiam. Impaciência e raiva distorcem como ruído em uma sinfonia delicada. Mas gratidão, ternura, amor, essas melodias abrem portais invisíveis. São chaves ancestrais, feitiços sem palavras. Ao entender isso, você sabe que milagres não são coincidências. Não é que a vida negue seus desejos, mas que às vezes sua vibração não tem sido a senha certa. A existência não recompensa lutas tensas ou súplicas angustiadas. A existência responde à harmonia, à verdade que vibra em você quando você se lembra de que é um com o todo. Num mosteiro escondido entre colinas de olivais e flores silvestres, vivia um homem chamado Lior, cujo trabalho era humilde, cuidar dos jardins. Durante anos cultivou lavanda, laranjeiras e rosas, mas foi no seu canto entre as plantas que descobriu uma verdade maior. Quando cantava mecanicamente, sem alma, os botões permaneciam fechados. Mas quando a sua canção surgia de uma alegria viva, uma emoção sentida, não pensada, as flores abriam as suas pétalas reconhecendo uma promessa ancestral. Assim, Lior aprendeu que a emoção autêntica não apenas influencia o mundo, ela o cria. O universo não ouve as suas palavras, mas a música secreta que vibra dentro de si. Você também pode entrar nessa melodia. Ela não está lá fora, está dentro de você. Sempre esteve. Para sintonizar a frequência divina do seu anseio, faça uma pausa e dê a si mesmo um momento sagrado. Feche os olhos. Coloque as mãos no centro do peito, onde pulsa a sua verdade mais pura. Lembre-se de uma emoção luminosa, de um momento em que você era alegria sem razão. Um abraço, uma risada compartilhada, o olhar que te viu com a alma. Deixe essa emoção inundar você, correr pelas suas veias e despertar o que estava adormecido. Essa emoção é a sua senha vibracional, a chave de ouro. Agora, nesse estado, visualize seu desejo não como algo distante, mas como uma semente que já vive dentro de você, esperando que seu calor floresça. Não imagine, sinta, não espere, reconheça.
Sinta como sua emoção e seu anseio se fundem em uma única vibração. Uma melodia secreta que o universo não pode ignorar. Ao terminar, leve delicadamente os dedos ao ponto entre o peito e a garganta, onde reside o timo, aquele santuário da intuição e da coragem. Toque-o com ternura e diga, em voz alta ou em silêncio: eu agora vibro em harmonia com a frequência da minha verdade. E permita que a vida, como o antigo artefato de Saela, comece a tocar a música que você mesmo despertou. Capítulo 7. O Portão Esmeralda da Alma. Num vale remoto, ignorado pelos mapas e pelo ruído das cidades, onde as raízes das árvores se agarravam à terra como se guardassem segredos ancestrais e o vento carregava em seus sussurros fragmentos de línguas esquecidas, Elira caminhava. Era uma mulher de olhar inquieto, que seguia não bússolas ou sinais externos, mas o chamado profundo que emergia do santuário invisível de seu peito. Seus passos a levaram às ruínas de um antigo templo, envolto pela vegetação, cujas paredes ainda guardavam o eco de antigas orações que nenhuma história conseguira captar. As pedras cobertas de líquen dourado claro pareciam carregar a memória de vidas passadas, como se cada rachadura fosse um verso de um poema esquecido. Elira tocou aquela superfície suavemente e sentiu algo adormecido despertar em sua alma, uma voz ancestral pulsando profundamente. Foi naquele refúgio de silêncio que surgiu uma estrutura singular, não construída com elementos comuns, mas feita de uma substância translúcida e vibrante que pulsava com um mistério sem nome. Em sua superfície, símbolos que não pertenciam a nenhum alfabeto terreno contavam histórias sem palavras, uma linguagem invisível à mente, mas compreensível ao espírito. A torre permanecia imóvel e silenciosa, observando sem olhos e esperando sem pressa, como o destino antes de ser chamado. Por muitas noites e dias, Elira buscou compreender aquela presença. Tocou-a, circulou-a e meditou diante dela na quietude da espera. Mas a torre parecia um eco silencioso, como um coração que ainda não decidiu bater. Contudo, uma noite, quando sombras interiores a atormentavam com dúvidas e medos, uma pontada emergiu no centro de seu peito. Aquelas vozes interiores que diziam: você não pode, esta não é a sua hora, ergueram-se espessas e escuras, formando nuvens que ameaçavam engoli-la. Então, a torre se incendiou. Um fogo vermelho escuro irrompeu de seu núcleo, como um antigo vulcão despertando após séculos de sono. Não era um clarão vazio, mas um espelho refletindo seu próprio caos interior. Ela compreendia que a torre não respondia aos seus gestos ou palavras, mas à sinceridade e coerência de seu ser. Cada medo não resolvido, cada pensamento sombrio era pintado com aquele vermelho denso e pulsante. Com o passar dos dias, acompanhando sua própria transformação, Elira notou que o vermelho intenso mudava lentamente. Em fugazes momentos de clareza, quando a tempestade interna se acalmava, mesmo que por um instante a chama vermelha se suavizava até se tornar um âmbar quente, como uma vela acesa na escuridão da floresta. Era uma cor de transição, um frágil equilíbrio entre noite e luz. O âmbar falava do caminho que não é reto nem fácil, mas necessário para seguir em frente. E somente quando a intenção de Elira se tornou pura, sem expectativas ou exigências, com a firmeza de uma chama que nunca se apaga, apesar do vento, a torre brilhou em um verde radiante. Não um verde qualquer, mas aquele que os antigos mestres chamavam de a vibração do verdadeiro sim. Um sim que não é condicionado ou vinculado a desejos egoístas, mas sim uma profunda aceitação, uma ressonância com o ritmo eterno do universo. Aquela vegetação era então uma porta, não para o exterior, mas para o próprio coração de Elira. Não era um caminho que ela encontrara, mas um caminho em que ela se tornara. A torre deixou de ser um mero objeto e se tornou uma mestra viva, revelando os estágios pelos quais a alma passa, quando anseia por manifestar o invisível. Elira compreendeu que não se tratava de um mapa geográfico,
mas sim de um mapa de frequências internas, um itinerário do espírito. Assim, 4 limiares se abriram diante dela. O primeiro, vermelho, era o reino do medo, lar de fantasmas herdados, julgamentos aprisionadores, promessas quebradas e crenças que acorrentam a liberdade da alma. Era o momento em que a alma ansiava por seguir em frente, mas a mente ainda arrastava correntes invisíveis. O segundo, âmbar, suave e tênue, mas não menos difícil, representava a dúvida consciente. Ali, o buscador sentia que algo maior era possível, embora suas asas ainda não estivessem firmes. Mesmo assim, dava o primeiro passo, ainda que trêmulo. O terceiro limiar, verde, era a bênção, a frequência do coração que se alinha com a vontade universal. Nesse espaço, milagres não são buscados ou implorados, eles simplesmente chegam. Sinais se manifestam, caminhos se abrem, e a alma reconhece que não deve merecer, mas sim lembrar que sempre foi digna. Além do verde, um limiar sem nome aguardava, um lugar sem forma ou cor, onde reina a pura rendição. Não há mais uma intenção impulsionadora, mas sim rendição completa, profunda gratidão e presença abrangente. É o espaço daqueles que entenderam que o essencial já lhes foi dado. A sabedoria contida naqueles limiares não é nova. Ela foi preservada por muitas almas ao longo dos tempos. Num lugar onde os penhascos beijam o mar com a paciência de eternos amantes, vivia um velho chamado Eren. Sua casa era um farol solitário, sentinela de tempestades e naufrágios. Mas aquele farol não emitia uma luz comum, mas sim uma luz verde esmeralda. Um farol que não apenas iluminava, mas oferecia direção e calma em meio ao caos. Os marinheiros que contemplavam aquele brilho sentiam uma paz tão profunda que não precisavam mais de um mapa, pois algo estava se ordenando dentro deles. Uma bússola interna se ativava. Diziam que aquela luz não lhes mostrava o caminho, mas sim os lembrava de que eles próprios eram o caminho. Essa mesma essência vibrou na Torre de Elira. Um chamado silencioso, uma resposta invisível, uma melodia que só é ouvida quando o coração para de gritar e começa a sussurrar. E agora, você também está diante desse limiar. Mesmo que não veja a torre ou seu brilho, ela está lá, refletindo seu estado interior como um espelho translúcido. Ouse fechar os olhos, sinta sua respiração como um sopro ancestral que acaricia e renova. Permita que o ar entre com a sabedoria de séculos e saia libertando seus fardos. Honre suas sombras, respeite sua transição e prepare-se para a explosão de verde. Quando sentir que o momento chegou, não porque sua mente o dita, mas porque a certeza habita dentro de você, estenda suas mãos em direção ao espaço invisível e sussurre com sua alma. Estou alinhado com a frequência do sim. O universo respondeu. O limiar se abriu. Agora, eu apenas recebo. Que o verde sagrado, o do coração desperto, o guie a cada passo do seu caminho. Capítulo 8. O portal de permissão interna. No silêncio profundo de uma cidade que parecia ter perdido até o nome, entre vielas que sussurravam segredos ancestrais ao ouvido do vento e praças onde o tempo parecia ter parado num piscar de olhos, vivia uma mulher chamada Elara. Sua vida transcorreu sem grandes incidentes, mas dentro de seu peito pulsava um mar de perguntas inquietas, um turbilhão de dúvidas que ninguém ao seu redor ousava expressar. Certa tarde, banhada por uma luz dourada e envolta no leve aroma de um incenso esquecido, Elara recebeu um legado que não vinha de linhagens ou escrituras, mas de uma fonte ancestral, o destino. Um viajante estranho, cuja voz parecia o eco distante de um cântico perdido, entregou-lhe um embrulho coberto por um pano cinza acinzentado. Ao destampá-lo, ela encontrou um antigo baú de madeira, acariciado pelo tempo, gravado com símbolos que não correspondiam a nenhuma linguagem humana, mas falavam diretamente à alma, numa linguagem sem palavras. Ao lado daquele baú, um manuscrito desbotado, escrito numa caligrafia que parecia dançar entre as dobras do tempo, sussurrava-lhe com uma voz eterna:
Aqui, jaz tudo o que sempre desejaste, tudo o que temeste pedir e tudo o que vieste manifestar. O coração de Elara vibrava com a promessa do impossível, mas o baú permanecia fechado, imóvel, como se esperasse por algo mais do que mera curiosidade. Ela procurou incessantemente, vasculhou mercados onde objetos pareciam trocar segredos invisíveis, consultou sábios anônimos e devorou textos escritos antes mesmo de as palavras existirem. Mas nenhuma chave tangível se encaixou, nenhum feitiço desvendou aquele mistério. Foi então que uma velha apareceu, aparentemente tecida de raízes e estrelas, sentada sob uma árvore que projetava não uma sombra, mas uma lembrança. Seus olhos não eram olhos, eram luas repletas de histórias, espelhos onde a alma se reconhecia. E com uma voz mais velha que o vento, ela lhe disse que a chave que ele procurava não estava lá fora, que não estava forjada em metais ou escondida em mapas. Vivia dentro dele, a permissão que ele ainda não havia concedido. Elara permaneceu em silêncio. Aquelas palavras não foram compreendidas pela mente, mas pela essência. Como algo tão intangível poderia destrancar o que parecia tão sólido? No entanto, no fundo, ela tinha a certeza de que acabara de receber a verdade mais sagrada que um ser humano pode abraçar. Porque o peito não esperava por ferramentas ou respostas, mas por uma decisão, uma vibração, uma centelha interna. O universo nunca fechou suas portas. Ele apenas espera que nos reconheçamos dignos de atravessá-las. Desde crianças, fomos ensinados a trilhar caminhos traçados por outros, a obedecer sem compreender, a implorar por luz quando fomos criados para irradiá-la. As vozes do mundo ergueram muros com palavras disfarçadas de sabedoria. Espere sua vez. Você precisa conquistar o direito. Você ainda não está pronto. Consulte aqueles que sabem. Assim, esquecemos não o essencial, mas a nossa conexão com o essencial. Não o poder, mas a certeza de que esse poder nos pertence desde o próprio sopro da criação. Começamos a esperar sinais externos, bênçãos de sistemas, permissões de figuras que se colocaram como guardiãs entre o céu e as nossas almas. Mas a criação não responde à espera, ela responde ao reconhecimento. Como a história de um rei chamado Darin, cujo trono era sustentado por um cetro sagrado. Um dia, o cetro desapareceu, e com ele seu senso de propósito. Ele mobilizou exércitos, consultou oráculos e astrólogos, explorou cavernas e bibliotecas, mas não encontrou nada. Os anos corroeram seu espírito, até que em uma manhã clara, ao se inclinar sobre uma poça para beber, viu seu reflexo. E lá estava o cetro, em sua própria mão, onde sempre estivera. Ele não o havia perdido, apenas o havia esquecido. Sua cegueira era autoimposta, nascida da falsa crença de que o poder residia em outro lugar. É isso que acontece com você, com todos nós. Seu direito de criar, manifestar e transformar não é negociado nem aprendido. É lembrado, está gravado na geometria sagrada do seu ser. Mas você viveu esperando por sinais, quando o único sinal que faltava era a permissão para concedê-lo a si mesmo. Você está disposto a se dar essa permissão? Fique em frente a um espelho, não como se estivesse olhando para si mesmo, mas como se estivesse voltando para casa. Encontre em seus olhos aquele amor esquecido que sempre esteve lá. Coloque a mão direita no centro do peito, lar do fogo sagrado, e estenda a mão esquerda em direção ao mistério, como alguém que abre as mãos para receber sem medo. E pronuncie isso não como um apelo, mas como uma verdade ancestral. Você é o criador consciente da sua realidade. O universo não o julga. Não há testes, juízes ou punições. Hoje você se concede permissão absoluta para se manifestar a partir da alma, sem aprovação externa, sem culpa herdada, sem medo ou dúvida, porque o divino não o visita. Ele habita dentro de você. Então, como um antigo rito, toque suavemente o centro da sua testa, onde nasce a visão sagrada. Depois, seus lábios, a ponte entre o pensamento e a criação. E, finalmente, seu coração,
a morada do Eterno. A cada toque, você ativa um legado adormecido por gerações. Não é um presente novo, mas uma memória antiga, uma promessa selada entre você e o universo muito antes do seu primeiro suspiro. E quando você completar esse ato, quando a vibração do seu sim ressoar do centro do seu ser, o baú se abrirá, não porque você forçou a fechadura, mas porque o universo, vendo você se lembrar, não pode deixar de se render ao seu despertar. Porque a permissão que você se dá não muda o mundo, ela transforma você. E quando você muda, o mundo inteiro muda com você. Capítulo 9. Além do espelho da alma. No silêncio sagrado de um antigo santuário, escondido atrás de videiras que pareciam sussurrar preces de tempos há muito esquecidos e cercado pelo murmúrio tênue de segredos ancestrais, existia uma câmara peculiar. Suas paredes eram revestidas de espelhos, mas estes não eram meros reflexos capturando imagens fugazes. Eram portais, janelas para a própria alma, capazes de revelar o que o olho comum não consegue ver. Quando Elian, um buscador de verdades interiores, cruzou a soleira daquele quarto, o ar mudou de essência. Não cheirava mais a pedra úmida ou cera queimada. Seu aroma era de revelação e transformação. Com passos lentos e o coração aberto, aproximou-se de um dos espelhos e nele viu não seu rosto, mas um diálogo silenciado com sua mãe. Palavras não ditas que permaneceram presas em sua garganta como um nó que se aperta sem se desfazer. Mais adiante, outro espelho lhe devolveu a imagem de um escritório vazio, um projeto abandonado por medo disfarçado de prudência, um sonho que escolhera sacrificar por falsa segurança. Numa terceira reflexão, contemplou sua alma, aprisionada por emoções não ditas, promessas quebradas e caminhos não trilhados. Naquele instante, uma corrente ancestral e profunda fluiu por seu ser, e ele compreendeu que aqueles espelhos não refletiam sua aparência externa, mas sim a paisagem invisível que ele havia tecido em seu interior. Ele compreendeu que a própria vida funciona da mesma maneira. Não é uma colagem de eventos fortuitos, mas um grande espelho sagrado que responde à vibração do que carregamos dentro de nós. Cada experiência vivida, cada oportunidade perdida, cada conexão que repete velhas feridas, cada abundância que se esvai, não é coincidência. É o universo devolvendo a imagem viva do nosso estado interior. Pensamentos, crenças e emoções são comandos silenciosos, frequências que o cosmos traduz e manifesta com uma precisão impressionante. Como um cristal que reflete apenas o que contém, o mundo em que vivemos nos mostra apenas o que somos capazes de conter em nosso ser mais profundo. Numa pequena cidade onde os dias passavam num sussurro constante e os sonhos pareciam afogar-se na rotina, vivia Maela, uma mulher que culpava o tempo, o destino e a sorte pela sua tristeza. Ela não parava para observar as próprias sombras ou questionar a própria luz. Um dia, uma velha silenciosa apareceu na sua vida. Uma presença simples que entrou na sua casa e começou a limpar as janelas empoeiradas. Dia após dia, ela pacientemente removia a sujeira, até que finalmente um raio de sol perfurou o vidro e a casa se iluminou com uma luz nova e vibrante. A velha lhe disse com uma voz doce e sábia que a luz nunca havia partido. Ela só precisava de uma superfície limpa e aberta para se manifestar. Aquele simples ato continha uma verdade profunda. Clareza, expansão e plenitude não são dádivas que vêm de fora, mas emergem quando ousamos limpar a poeira interior. Crenças quebradas, julgamentos herdados e emoções não curadas são os véus que obscurecem nossa visão. Mas, ao removê-los, a luz que sempre habitou em nós pode finalmente entrar e transformar tudo. Este princípio fundamental, de que o que vibra dentro de nós se reflete no mundo exterior, não é uma metáfora mística, mas uma lei universal da criação consciente. Aqueles que o compreendem deixam de ser vítimas do destino e se tornam alquimistas de suas próprias vidas. Cada experiência dolorosa, cada padrão repetido, é um espelho que exige ser examinado
e redesenhado pela alma. Para começar essa transformação, pare e transforme este momento em seu santuário pessoal. Escolha uma situação que lhe cause conflito. Não a ignore, nem a evite. Olhe para ela de frente como um espelho antigo que guarda a memória do seu crescimento. Feche os olhos e pergunte à sua alma que mensagem esse reflexo está lhe transmitindo. Permita que as emoções, crenças e padrões surjam sem medo, sem julgá-los ou disfarçá-los. Com plena consciência, escolha uma nova vibração que deseja incutir em seu ser: amor, confiança, criatividade, liberdade. Em seguida, fique diante de um espelho de verdade. Observe-se com ternura e determinação e afirme com convicção: assim como dentro, assim é fora. Hoje escolho um novo reflexo. Sinta naquele momento que você não está apenas contemplando sua imagem, mas sim dialogando com o arquiteto da sua realidade. Quando você fala com o coração, o universo responde, porque a vida é como aquele santuário de espelhos. Ela só devolve o que você projeta. E quando você limpa esses reflexos, você não descobre algo novo. Você simplesmente se lembra de quem você sempre foi. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 10. A Aliança Eterna. Nas profundezas de uma caverna que o tempo parecia ter esquecido, um lugar onde nem mesmo a luz do sol ousava penetrar, Vela encontrou algo que buscava não com os olhos, mas com a própria essência do seu espírito. Em uma pedra ancestral coberta de símbolos que não apenas brilhavam, mas pareciam respirar com vida própria, uma história sem palavras se desenrolava. Cada símbolo brilhava com uma luz interior, como se contasse uma história tão antiga que escapava a qualquer língua humana, mas que a alma reconhecia sem esforço. Não era qualquer vestígio, era o eco vivo de um juramento ancestral. Um compromisso selado quando a consciência humana mal havia sussurrado seu primeiro suspiro, e as estrelas cantavam melodias ouvidas apenas por aqueles capazes de ouvir em silêncio. Essa promessa viajara por eras ocultas, guardada por sábios, xamãs, sonhadores e alquimistas. De bibliotecas enterradas sob dunas eternas a altares envoltos na névoa de montanhas sagradas, o pacto foi lembrado, renovado e reverenciado por aqueles que compreenderam que a realidade não é imóvel, mas um campo flexível e responsivo. Vela então compreendeu que o cosmos responde apenas àqueles que falam sua língua original. Não a língua da palavra falada, mas a das vibrações autênticas. Aqueles que habitam em harmonia com seu ser mais profundo, que respiram com o ritmo lento das estrelas, ativam um juramento que desafia os limites do tempo. Este pacto não está oculto, mas adormecido na memória coletiva. Hoje, se a sua alma estiver pronta, você também pode despertá-la. As 7 forças que sustentam este juramento são os fundamentos invisíveis de toda a criação. O primeiro é o poder do pensamento vivo. Toda a existência começa na mente. A realidade que tocamos nada mais é do que o reflexo visível da imaginação profunda que atrasa a existência. A vida é um sonho sustentado pela consciência que o desperta. A segunda é a reflexão sagrada. O que pulsa dentro de você encontra eco lá fora. Nada existe separadamente. O minuto fala do infinito e o distante revela o próximo. Tudo está conectado por fios invisíveis entrelaçados na alma do mundo. O terceiro é o movimento eterno. Nada permanece estático. Tudo dança e respira em ondas constantes. O que parece imóvel é, na verdade, vibração, aguardando o momento de se manifestar. O universo fala em ritmos e quem aprende a ouvir aprende a criar. A quarta é a unidade dos opostos. Luz e sombra, frio e calor, masculino e feminino não são rivais, mas companheiros. A polaridade é a expressão diversa da mesma energia universal. Encontrar o centro é encontrar a verdade suprema. O quinto é o pulso do universo.
Tudo flui em ciclos, expansão e contração, ascensão e repouso. Resistir ao ritmo é negar a sabedoria do tempo. Seguir sua corrente é viver em harmonia com a própria vida. A sexta é a causa invisível. Nada acontece sem uma origem. Cada palavra, cada ação, cada pensamento deixa uma marca na trama da existência. A colheita sempre segue a semeadura, mesmo que a semente pareça esquecida. E a sétima, a mais sutil e poderosa, é a aliança interior. Toda a criação nasce da união das forças ativas e receptivas dentro de você. Quando essas energias se encontram e se abraçam, surge a centelha divina, a força capaz de gerar novos mundos. Num recanto isolado onde o silêncio reinava eternamente, vivia Aaron, um modesto e anônimo escriba. Um dia, recebeu um presente enigmático, um livro sem palavras, encadernado em couro desgastado pelo tempo, com páginas tão imaculadas quanto a neve no topo de uma montanha. A princípio, pensou que fosse uma brincadeira, mas quando o abriu com fé, sem dúvida, frases banhadas em luz começaram a emergir, como se tinta dourada jorrasse de dentro. Cada palavra revelava fragmentos de uma verdade esquecida. O universo não responde às súplicas desesperadas, mas à convicção silenciosa e harmoniosa do coração. Assim, Aaron descobriu que esta aliança eterna não é um segredo para alguns poucos selecionados, mas um chamado aberto a todos que ousam despertar. Agora é o seu momento. Encontre um espaço onde o silêncio tenha profundidade. Feche os olhos e respire calmamente. Imagine diante de você um altar invisível e brilhante, sustentado por forças que transcendem qualquer dimensão conhecida. Sobre ele repousa um rolo de luz, não feito de papel, mas de pura energia viva. Este é o contrato ancestral entre sua alma e o todo. Coloque uma das mãos sobre o peito e sinta as batidas do seu coração. Sinta como essa pulsação não é só sua, mas parte de uma imensa sinfonia que conecta tudo o que existe. E com uma voz clara, seja audível ou num sussurro da sua mente, diga: do fundo do meu ser, invoco a aliança eterna. Com total clareza e certeza, eu comando e o universo responde. O que agora declaro está selado no livro eterno da alma. Que a verdade guie meus passos e que a luz nunca me abandone. Sinto uma energia sutil, mas poderosa, começar a se acender dentro de você, como uma chama invisível que percorre seu caminho do seu coração até a sua mente, deixando um rastro dourado no campo invisível do seu ser. Você ativou algo antigo, despertou uma memória sagrada. Lembre-se de que você não é um mero espectador desta história. Você é o autor. O universo, uma página em branco, aguarda suas palavras. Escreva com amor, com intenção, com o poder da sua verdade. E assim como Vela selou seu juramento naquela caverna silenciosa, você também pode agora seguir adiante com a certeza de que cada um de seus passos é sustentado por um acordo eterno, nascido na alma e selado na eternidade. Capítulo 11. A chama silenciosa da mente desperta. Em um canto remoto, além dos limites conhecidos, onde o tempo parecia parar e as bússolas perdiam o rumo, vivia um buscador chamado Elion. Ele não era um personagem de contos ou um herói lendário, mas sua jornada superava qualquer épico conhecido. Ele ansiava por descobrir a centelha que transforma o intangível em tangível, o ordinário em sagrado. Elion, sem saber a princípio, era um alquimista do espírito. Em sua modesta torre de pedra, cercada por videiras que guardavam segredos de eras esquecidas, ele coexistia com sussurros de fogo e confidências do vento. Velas dançavam na penumbra como vagalumes domésticos, enquanto velhos manuscritos lhe falavam em murmúrios de prateleiras empoeiradas. Por incontáveis noites, ele misturou raízes, minerais, silêncios e preces, acreditando que alguma fórmula externa lhe revelaria a essência mítica capaz de transmutar o chumbo da existência em ouro divino. No entanto, nem frascos nem feitiços respondiam, e as fórmulas sempre o levavam de volta ao mesmo ponto: seu próprio ser. Foi então
na fronteira entre a exaustão e o silêncio profundo que lhe veio a revelação. A pedra procurada não estava lá fora. Não era um objeto ou um artefato, mas uma força interna que, quando compreendida, transforma tudo. Não se trata de dominar a matéria, mas de governar a mente. A verdadeira alquimia começa no pensamento. Elion compreendeu que uma mente pura e focada pode abrir as portas para o cosmos, que uma ideia cuidadosamente cultivada vibra como uma nota sagrada na grande sinfonia universal, atraindo para si tudo o que ressoa com sua frequência. Assim, ele compreendeu que somos artesãos do invisível, que cada pensamento é um bloco de construção na construção da nossa realidade. O caminho para a transformação da consciência se descortinava diante dele como um ritual ancestral, composto por 7 etapas, cada uma delas um passo em direção à maestria interior. Não eram fórmulas rígidas, mas revelações a serem seguidas com o coração ardente. O primeiro passo é a purificação. O sopro inicial da alma desperta. Aqui, as sombras do medo, da culpa e da dúvida se dissipam, permitindo que a luz entre livremente, como a aurora que nunca pede permissão. É o momento em que nos desapegamos do passado como alguém que joga uma pedra no rio. O segundo estágio é a dissolução, uma chuva suave que derrete velhas estruturas. Entendemos que crenças limitantes nada mais são do que reflexos distorcidos de uma verdade maior. Nada é fixo, tudo pode mudar. A terceira fase é a separação, a arte do discernimento. Saber quais pensamentos são sementes e quais são espinhos. É a poda sagrada do jardim interior. Sem julgamento, apenas clareza. A quarta é a conjunção, o momento em que a mente abre mão do controle e o coração deixa de temer. O encontro do pensamento lúcido com a emoção sincera dá origem à centelha criativa. A quinta é a fermentação, paciência e perseverança. Como o vinho que amadurece com o tempo, os sonhos exigem seu processo. Aqui, a vibração interna se eleva, sustentada pela fé no invisível. O sexto estágio é a destilação. A essência emerge. O superficial desaparece. O falso se esvai. Só o autêntico permanece, a luz em sua forma mais pura. Em última análise, a coagulação é o milagre tangível. A ideia se torna forma, o pensamento, matéria. O intangível se torna real e o mundo se transforma, mesmo que ninguém mais perceba. Em outro tempo e lugar, uma jovem chamada Aileen estava descobrindo sua própria alquimia. Sem frascos ou pergaminhos, ela possuía apenas um antigo livro de receitas herdado de seus ancestrais. Em suas páginas, ela encontrou não apenas instruções, mas vibrações. Ela logo entendeu que os ingredientes eram meros veículos e que a verdadeira magia residia na intenção que permeava cada movimento. Quando cozinhava com amor, gratidão e presença, até o prato mais simples se tornava uma iguaria sagrada. Mas se sua mente estivesse turva pelo medo ou pela pressa, os sabores se embotavam e a comida perdia a alma. O fogo da cozinha não era diferente do fogo interior, e aquele forno invisível e sagrado não estava lá fora, mas no âmago do seu ser. Se você deseja mergulhar nessa alquimia silenciosa, encontre um espaço onde a calma seja sua companheira e sua alma possa respirar sem pressa. Sente-se como se estivesse diante de um altar sagrado. Feche os olhos, não para escapar, mas para se encontrar. Imagine com ternura uma fornalha dourada queimando em seu plexo solar. Essa fornalha é seu atanor, o cadinho secreto onde as formas se dissolvem e renascem. Agora, escolha uma emoção, uma lembrança ou uma situação que você deseja transformar. Não a rejeite nem a julgue. Observe-a com a compaixão reservada a uma criança ferida. Então, coloque-a delicadamente naquela fornalha interior e permita que o fogo da sua vontade amorosa a transmute. Sinta-a se dissolver lentamente, deixando de ser um fardo e se tornando uma luz dourada, delicada e expansiva. Permita que essa luz percorra seu corpo, iluminando cada célula, tocando cada sombra, abrindo espaços fechados.
Respire fundo, como alguém que recebe um presente do cosmos. E quando estiver pronto, pronuncie estas palavras com convicção, não como um feitiço, mas como um ato consciente de criação. Pelo poder eterno da minha mente desperta, transformo minha vida com a pureza da minha intenção luminosa. Permaneça em silêncio por mais um instante. Deixe que essas palavras vibrem ao ritmo do universo. Sinta como ele responde. Não com ruído, mas com uma quietude profunda e uma certeza suave. A partir desse momento, mesmo que o mundo ao seu redor pareça o mesmo, você não é mais o mesmo. Você acendeu a chama. Você se lembrou de que o verdadeiro ouro nunca esteve na terra, mas no olhar com que você escolhe contemplá-lo. Capítulo 12. A luz imperturbável. Numa costa esquecida pelos mapas do mundo e pela memória dos homens, onde as tempestades pareciam brotar não do céu, mas da própria alma do oceano, vivia um homem de olhar calmo e coração alerta. Seu nome era Lior, e sua vida girava em torno de uma torre solitária, uma oração de pedra, elevando-se sobre o abismo. Aquele farol, aceso nas noites mais escuras, não apenas guiava os marinheiros perdidos, mas também era um farol de esperança inabalável para aqueles que se debateram em meio ao naufrágio de seus próprios dias. Lior não escolheu esse caminho. Foi o destino que o escolheu. Um dia, fugindo de sua confusão interior, encontrou aquele farol abandonado, castigado pelo tempo e pelos ventos. Sem entender por quê, sabia que precisava ficar. Assim começou sua vigília. Ele não era apenas o guardião de uma chama comum. Ele guardava uma luz que devia arder além de sua vontade. Uma chama que não dependia de óleo ou pavio, mas da constância de sua alma. Quando Lior estava em paz, a chama dançava firmemente, sem vacilar ou hesitar. Mas quando o medo tocava seu peito, mesmo que por um instante, a luz parecia vacilar. Não se apagava completamente, mas perdia a forma, como se duvidasse de si mesma. Nessa frágil oscilação, os navios se perdiam e o mar, que conhece as fissuras do espírito, tornava-se mais áspero. Assim, Lior descobriu um princípio silencioso que rege tanto o cosmos quanto o coração humano. A manifestação não responde a um desejo fugaz, mas a uma certeza profunda e constante. Como um rio que flui ininterruptamente, como uma nota que se sustenta ao longo do tempo, a força criativa responde ao eco de uma convicção imutável. Não basta pedir, não basta sonhar entre suspiros. O que transforma a possibilidade em realidade é uma vontade inabalável, uma afirmação tão pura e firme quanto a primeira palavra que deu origem ao universo. O que é dito do centro do ser, sem dúvida ou condição, torna-se realidade porque não permite alternativa. Os antigos sábios raramente usavam palavras, mas seus silêncios carregavam um poder imenso. Eles sabiam que a dúvida é a sombra que dissolve as formas, enquanto a certeza é o sol que as revela. Na arte invisível de criar a partir do espírito, a hesitação é como um vento errático que apaga a faísca antes que ela se transforme em fogo. O poder que dá origem ao novo é sustentado por 5 pilares sagrados, 5 chaves que abrem as portas entre o invisível e o visível. A primeira é a presença absoluta da intenção. Um foco perfeito, como a flecha que nunca se desvia, como o olho que nunca pisca e não desvia o olhar. A segunda é a melodia da alma. O desejo não deve viver apenas na mente, mas também vibrar no coração. Pensamento e emoção devem dançar juntos, como um rio que acompanha o vento em sua jornada. A terceira é a personificação do agora. Não se sonha com o distante. Vive-se como se ele já existisse. A verdadeira fé não espera. Age como se a semente já tivesse florescido. A quarta é a gratidão antecipada. Somos gratos não apenas pelo que recebemos, mas também pelo que não podemos ver. Porque quem agradece antes de ver, abre caminho para a descoberta do inesperado. E a quinta é a renúncia ao controle. Aceitar que a vontade divina funciona perfeitamente,
mesmo quando o momento não se ajusta à urgência humana. A confiança não pergunta quando ou como, ela simplesmente respira. Em um canto remoto do mundo, além dos vales onde o vento canta sem ser visto, vivia uma mulher chamada Aine. Ela herdou uma flauta feita por um sábio esquecido pelo tempo, mas aquela flauta não respondia a nenhum sopro. Ela só soava quando o tocador estava livre de dúvidas. Um único pensamento incerto bastava para que o instrumento silenciasse, como se o universo se recusasse a cooperar com a incerteza. Depois de muitas noites silenciosas, Aine compreendeu o ensinamento oculto. Firmeza não é rigidez, é quietude que brota do centro. Não se trata de impor a vontade pela força, mas sim de expressá-la com serenidade, sem necessidade de provas. O que é verdadeiro não exige defesa. Para entrar nesta alquimia da certeza, você não precisa de um templo. Seu próprio corpo é o altar. Permaneça firme na terra. Sinta o chão sob seus pés, como uma mãe te segurando. Endireite as costas, como se o universo confiasse em você. Abra as palmas das mãos em direção ao céu e deixe suas palavras fluírem com a dignidade de uma profecia. Nomeie seu desejo não como alguém que espera, mas como alguém que se lembra de um pacto ancestral feito em planos invisíveis. Diga-o 3 vezes, permitindo que ele se torne mais profundo, mais autêntico e mais seu a cada vez. Que não seja um apelo, mas uma declaração. Em seguida, junte as mãos diante do peito, onde vibra o tambor da sua alma. Desse centro que nunca vacila, diga com voz clara e firme: assim declaro, assim é, assim é. Deixe que essas palavras viajem como um raio de luz pelo oceano das suas células. Não as siga ansiosamente. Não as apresse. Apenas sinta-as. E você compreenderá, como Lior compreendeu, que a luz que não vacila é aquela que nasce de dentro, e que onde há profunda certeza, o universo conspira sem demora. Capítulo 13. O juramento da alma resoluta. No coração silencioso de uma floresta ancestral, onde árvores centenárias se erguem como guardiãs do tempo e raízes sussurram segredos enterrados, Elian chegou a uma clareira envolta em uma névoa que parecia tecida com fios da eternidade. À sua frente, estendiam-se 4 caminhos, não simples estradas de terra, mas caminhos do espírito, cada um com uma promessa única e um chamado distinto. As pedras espalhadas a seus pés traziam inscrições vivas, não de localizações geográficas, mas de destinos interiores. Abraçar, deixar ir, renascer, transcender. Elian compreendeu que escolher um desses caminhos não era apenas escolher uma direção, mas assumir um compromisso sagrado, que também implicava abrir mão serenamente dos outros. Uma escolha verdadeiramente consciente não é apenas um sim que acolhe o novo. É também um não, terno e poderoso, que liberta aquilo que não ressoa mais com a melodia da alma. Não é uma renúncia que enfraquece, mas um ato de força que concentra a energia criativa em uma única torrente, como um rio que não se divide em 1000 riachos, mas em vez disso, avança resolutamente em direção ao mar. Pelo contrário, aqueles que tentam apresentar todas as opções sem definir um sim claro, diluem sua força vital. Sua afirmação perde substância, torna-se fraca e incapaz de promover a verdadeira transformação. E o universo, sempre um espelho do nosso eu interior, responde a essa confusão com a mesma imprecisão, negando o poder da criação autêntica. A sabedoria que sustenta a vida se revela quando o sim interior se torna inabalável, tão firme que um não, consciente e luminoso, se ergue como um guardião, marcando o caminho e protegendo sua passagem. Essa fronteira não é uma prisão, mas um foco que direciona toda a intenção para um raio vibrante, capaz de manifestar o possível em realidade. Em uma aldeia perdida entre montanhas cobertas de neve, vivia Serafine, uma mulher cujas mãos teciam não apenas fios, mas a própria luz do dia. Suas tapeçarias eram poemas de texturas e esplendor, e ela descobriu que a grandeza de sua arte não dependia da quantidade de fios que usava, mas de sua capacidade de escolher com carinho e precisão
aqueles que dançavam ao ritmo de sua alma. Renunciar conscientemente ao excesso de fios não empobreceu sua obra. Elevou-a a um plano onde cada fibra era um hino à essência. Se você deseja cultivar essa prática em sua vida, você pode realizar um ritual de compromisso simples. Pegue uma folha de papel em branco e, com calma e cuidado, desenhe uma linha que divida o espaço em duas partes. Na primeira coluna, escreva o que você decide abraçar com um sim, claro, firme e amoroso. Projetos que nutrem sua visão, relacionamentos que o fortalecem, ideias que iluminam seu caminho. No segundo, escreva tudo o que você está disposto a abandonar. Hábitos que não lhe servem mais, vozes que o confundem, fardos que limitam seu crescimento. Ao reconhecer o poder liberado na entrega, você entenderá que o ato de desapegar é tão vital quanto o ato de acolher. Então, com respeito e entrega, entregue essa folha ao fogo. Observe-a subir em fumaça em direção ao céu e sinta como o espaço liberado abre novos caminhos, sustentando você em liberdade. Silenciosamente ou com voz firme, junte as mãos na frente do peito e diga: com meu sim corajoso e meu não consciente, abro um canal para que a abundância divina flua sem resistência em minha vida. Deixe que estas palavras ressoem em cada fibra do seu ser. Confie, porque quando o coração decide com clareza e amor, o universo se alinha e conspira com essa cadência. Lembre-se sempre de que não se trata apenas de escolher caminhos, mas de decidir do fundo da alma, e então caminhar com a convicção de saber que cada passo é a personificação viva da sua vontade. Quando a escolha brota do seu centro, não há renúncia, mas criação. Não há perda, mas vida que se expande. Capítulo 14. A dança do vento e do leme. Num lugar onde o horizonte parecia um suspiro perpétuo, vivia um homem chamado Saren, cuja alma ardia com um fogo sereno e eterno. Ele não era um viajante comum, mas um buscador silencioso que navegava pelas águas do mistério em um pequeno barco que parecia vibrar com seu espírito. Cada onda que batia contra o casco contava uma história, um desafio, uma lição que convidava ao crescimento. Seu destino não era um simples porto ou uma terra prometida, mas um refúgio intangível, um santuário interior onde os sonhos acordados se entrelaçavam com a realidade. Saren, porém, descobriu que quanto mais apertava o leme, tentando controlar a direção, mais o mar se tornava elusivo e o horizonte inalcançável. A brisa suave que o acariciava transformava-se em tempestades imprevistas, como se a natureza lhe enviasse mensagens que sua vontade rígida ainda não conseguia decifrar. Era como se o oceano sussurrasse em seu ouvido, lembrando-lhe que não podia forçar a passagem. Precisava aprender a ouvir o ritmo oculto das correntes e se render ao fluxo que o levava além de sua própria compreensão. Certa manhã, quando a neblina parecia engolir o mundo e a fadiga pesava sobre seus ossos como uma âncora invisível, um barco silencioso surgiu na névoa. Nele, um velho de olhar límpido e profundo, como um espelho que reflete a alma do tempo, observava com ternura e paciência. Sem a necessidade de palavras exaltadas, sua presença bastou para alterar a atmosfera. Você ainda está remando contra a corrente que poderia te guiar, ele disse com uma voz calma, que soava como uma melodia ao vento. Saren, atordoado, mal conseguiu encontrar a voz para responder. O sábio apontou para as águas turbulentas contra as quais ele havia lutado tanto. Eles não são inimigos da sua jornada, continuou ele. Se você aprender a ceder, a ouvir os segredos deles, eles o levarão ao destino que sua alma busca fervorosamente. A partir de então, Saren começou a compreender a sutil arte do fluxo. Dobrar suas velas não com a força do medo, mas com a graça da compreensão. Ler o mapa invisível desenhado no movimento das ondas, não com lógica fria, mas com entrega consciente.
Assim, quando parou de lutar contra o oceano e decidiu dançar com ele, o porto com que sonhava surgiu diante de seus olhos, não porque o tivesse conquistado com esforço, mas porque se deixou guiar pelo próprio universo. O segredo das correntes. Saren aprendeu uma verdade profunda que nenhum livro ensina e que só o coração compreende. Aquilo a que você resiste com força torna-se inamovível. Aquilo a que você entrega com confiança chega até você com gentileza e precisão. Desapegar não significa se render ou desistir, mas sim honrar o fluxo sagrado da existência. É confiar sem exigir respostas imediatas. Quando você planta uma semente, não a colhe todas as noites para verificar se ela cresce. Você espera pacientemente, com fé silenciosa. Mas no reino dos sonhos e anseios, surgem dúvidas que minam essa espera. O medo de perder o que é valioso, a pressa em acelerar o tempo, a obsessão em controlar cada passo. A resistência se disfarça de prudência, veste-se com a roupagem da experiência e do realismo e sussurra: não espere muito, prepare-se para o pior. Mas essas vozes não brotam da sabedoria. Elas nascem do medo camuflado, que cria ondas contrárias, afastando o que sempre lhe foi destinado. Portão de Lisandra. Em um vale isolado, escondida sob a sombra perpétua de uma montanha sagrada, vivia Lisandra, uma peregrina cujo espírito ansiava pela verdade. Um dia, uma porta antiga surgiu diante dela, esculpida em madeira dourada e coberta de símbolos esquecidos. Dizia-se que atrás daquela porta se encontrava a realização dos desejos mais puros e autênticos. Lisandra empurrou com toda a força, com súplicas ardentes e lágrimas silenciosas. Ela gritou aos ventos, rezou fervorosamente, esperou pacientemente. Mas a porta permaneceu fechada, firme e silenciosa. Somente quando, exausta e cansada, encostou a testa na madeira, entregando-se sem reservas ou exigências, a porta cedeu. Abriu-se silenciosamente, com leveza, como se nunca tivesse sido fechada. Naquele instante, ela compreendeu a lição essencial. O universo reage mais facilmente a mãos abertas do que a punhos cerrados. Deixar ir não é uma ação externa ou um ato de fraqueza. É um estado profundo da alma que declara: confio que o que é destinado a mim virá até mim, e o que não é meu não poderá me impedir. O ritual da rendição. Encontre um espaço onde a calma seja um sussurro, onde o vento fale em segredos e a terra o mantenha em silêncio. Feche os olhos e respire como se o universo inteiro o envolvesse em um abraço terno e ancestral. Sinta seu corpo, localize onde reside a tensão e coloque delicadamente a mão ali. Imagine que uma luz quente, serena e dourada emana daquele lugar, não criada por você, mas sim da própria alma que habita dentro de você. Ao expirar, repita suavemente: eu deixo ir. Eu deixo ir o controle. Eu deixo ir a urgência. Eu deixo ir a necessidade de saber. Eu deixo ir a ilusão de que tenho que carregar tudo sozinha. Visualize uma cascata de luz caindo sobre você, dissipando medos, pressa e dúvidas. Sinta-se ficando mais leve, como o ar dançando livremente entre as folhas. Abra lentamente os braços com as palmas voltadas para o céu e diga com voz clara e firme: eu libero toda resistência e permito que meus desejos se manifestem na perfeita harmonia do cosmos. Lembre-se sempre, desapegar não é abandonar o objetivo, mas sim confiar que você não está viajando sozinho nessa jornada, como um veleiro que não força o mar, mas chega ao porto, como uma flor que não desabrocha no momento certo. Este é o seu caminho. Quando você para de lutar, o universo o toma em suas mãos invisíveis e o guia para casa. Capítulo 15. O murmúrio do pulso oculto.
nas profundezas de uma montanha envolta em névoas eternas, onde o ar parecia respirar memórias antigas e o musgo sussurrava versos em línguas que o tempo havia esquecido, vivia uma mulher chamada Ilaia. Ela descobriu um santuário adormecido, perdido entre ruínas silenciosas, não identificado por nenhum mapa e não explorado por nenhuma alma. Era um lugar reservado para aqueles cuja essência está preparada para lembrar o que nunca foi ensinado, uma memória inscrita na própria alma. Entre colunas desgastadas por séculos e vitrais quebrados que filtravam a luz com doce tristeza, Ilaia encontrou um caminho gravado na pedra, não com símbolos comuns, mas com melodias aprisionadas em geometrias vivas. Não era um caminho que pudesse ser lido com os olhos, mas uma partitura destinada a ser tocada com a pulsação profunda do ser. Um chamado invisível ressoou dentro de Ilaia, além da razão, além do seu nome, despertando uma voz silenciosa que a impeliu a seguir em frente sem medo ou questionamentos. Cada passo ativava uma memória ancestral. O chão deixava de ser terra e se tornava um pentagrama sagrado, e seu corpo se movia em uma dança não coreografada, uma prece viva que o universo lhe sussurrava através do movimento. O ar vibrava em cumplicidade. O tempo se desenrolou da linha reta para uma espiral em direção ao centro. E naquele eixo sagrado, Ilaia dançava como se sempre tivesse feito isso. Aquele templo não oferecia ouro nem tronos, nem prometia poder ou glória passageira. Oferecia algo invisível e eterno, a revelação de que a criação não nasce do esforço constante, mas do ritmo que respira o cosmos. Que toda manifestação verdadeira surge e renasce ao ritmo de ritmos invisíveis. Que, para um desejo florescer, ele deve render-se à pulsação harmoniosa do universo. Ilaia descobriu que 4 pulsos eternos sustentam a arquitetura sagrada de toda manifestação autêntica. 4 notas essenciais na sinfonia da vida. Primeiro, a declaração. A centelha inicial que dá vida começa com uma decisão clara e serena. Não é um apelo trêmulo, mas uma afirmação que brota do centro mais elevado da alma. É isto que eu abraço. Essa luz que se abre na escuridão é a fenda que o tempo não consegue fechar. Segundo, rendição. Nomear o desejo é apenas o começo. Então vem a libertação, como o semeador que confia na semente sem desenterrá-la todos os dias, ou o músico que solta a melodia ao vento sem se apegar a ela. Este é o estágio esquecido por muitos. Abrir mão do controle e confiar que o universo sabe tecer os fios melhor do que nós. Terceiro, disponibilidade. O universo responde, mas nem sempre da maneira que a mente espera. É necessário estar desperto, aberto, atento a sinais, silêncios e movimentos invisíveis. O verdadeiro Criador não impõe sua vontade. Ele se sincroniza com a dança sutil que ocorre por trás do véu. E quarto, gratidão incondicional. Uma gratidão que não depende de frutos visíveis, mas nasce da alma que reconhece o propósito em tudo o que existe, mesmo quando o presente está oculto. Essa gratidão pura abre portas que nenhum esforço humano poderia romper. Essa pulsação sagrada não é novidade. Pode ser ouvida no cair das folhas, no sussurro da lua, na cadência eterna das estações. Basta lembrar. Numa terra onde os rios parecem revelar segredos e os campos respiram vida, vivia um homem chamado Arlen. Ele herdou um terreno árido marcado por 4 pedras dispostas em cruz. Por muito tempo, plantou sem ver brotar qualquer esperança, até que um velho lhe revelou um antigo mistério. Estas pedras não são obstáculos, são relógios da alma, símbolos de um ritmo esquecido: declarar, libertar, receber, agradecer. Com humildade, Arlen decidiu honrar esse ritmo. Semeou com intenção clara, abandonou o apego ao resultado, nutriu com ternura cada broto e agradeceu mesmo sob o céu seco. A terra antes árida começou a cantar, florescendo como um poema nascido do encontro entre o céu e a terra. E ele aprendeu que criar não é forçar, mas manter o ritmo. Você também pode despertar essa memória. Não precisa de templos ou relíquias.
Basta respiração consciente, quietude sincera e anseio verdadeiro. O ritual do pulso sagrado. Encontre um refúgio onde o mundo se desligue por um instante. Pode ser um quarto silencioso, um pico sob o firmamento ou simplesmente o silêncio dentro do seu corpo. Primeiro movimento. Mantenha-se firme. Sinta a terra te sustentando. Levante os braços para o céu, abrindo-se para o infinito. Declare, em voz baixa ou em silêncio interior, o que deseja vivenciar. Não pergunte, proclame com a sua alma. Segundo movimento, abra os braços para os lados, com as palmas voltadas para a frente. Solte-se. Renda-se. Diga ao cosmos: eu confio mais em você do que no meu medo de perder o controle. Terceiro movimento. Leve as mãos ao peito com as palmas abertas e voltadas para cima. Imagine receber o que você pediu. Sinta que já é seu, mesmo que ainda não o veja. Não é uma pretensão, é uma permissão. Quarto movimento. Coloque as duas mãos sobre o coração. Respire profundamente. Deixe a gratidão, um rio quente e sereno, lavar todas as dúvidas e resistências. Seja grato não apenas pelo que é visível, mas também pelo que está oculto. Repita esta dança 7 vezes, como uma canção que atravessa o tempo. Não apresse o movimento. Viva cada gesto como uma prece ancestral. Ao terminar, coloque a mão direita sobre o plexo solar e a esquerda sobre o coração. Inspire profundamente e, num sussurro ou num grito cheio de verdade, afirme: agora danço em sintonia com o ritmo oculto da criação. E sem que você perceba, o universo responderá ao seu chamado, porque ele sempre dançou ao seu lado, esperando que você se lembrasse dos passos. Capítulo 16. Onde o vazio canta. Num lugar não marcado em mapas, cujo nome foi apagado dos registros do tempo, as dunas se moviam como pensamentos antigos, e o ar carregava o aroma do que um dia foi. Naquele canto do mundo, onde a pressa não deixara vestígios, repousava uma cidade submersa em memórias. Não era feita de pedra ou barro, mas de memórias não inteiramente adormecidas. Somente os buscadores da alma, aqueles que seguem não caminhos, mas sinais, podiam sentir sua existência. E ali vinha Elian, um andarilho sem certezas, mas com um profundo anseio no olhar. Ele havia atravessado muitas auroras, guiado não por bússolas ou estrelas, mas por uma voz interior que falava não em palavras, mas em silêncios. À sua frente estendia-se um abismo, não físico, mas o mais desafiador de todos. Aquele que separa o conhecido do verdadeiro, o cotidiano do essencial, o visível daquilo que só pode ser sentido com uma alma desperta. Do outro lado, mal delineada no horizonte dourado pela luz da aurora, erguia-se uma figura sagrada. Não era um templo nem uma torre, mas uma promessa, um espaço inexplicável, mas com o qual Elian sonhara tantas vezes que se tornara parte de sua essência. Não havia escadas, nem caminhos, nem passarelas, apenas o grande vazio. Por 3 dias e noites estreladas, Elian permaneceu à beira do precipício, sem se mover, sem falar, sem comer. Virou-se para o vento, para as pedras, para a poeira. Procurou sinais, implorou por caminhos, mas todos permaneceram imóveis. Foi então, quando a 4ª aurora começou a pintar as dunas de ouro, que uma figura emergiu lentamente da névoa. Era um velho, coberto por um manto que parecia feito de tempo e cujos olhos continham mais do que anos. Eles continham a eternidade. Ele não disse uma palavra, e ainda assim sua mensagem foi ouvida. A voz não vinha dele, mas da própria terra, do sussurro das rochas, do ritmo oculto no silêncio. Ela lhe dizia: o que você anseia não está fora de você. A ponte que você busca não é construída com mãos, mas com certeza. O invisível não é ausência, mas uma presença que você ainda não aprendeu a abraçar. E então Elian o viu, não com os olhos, mas com a alma. O velho caminhava, sobre o nada. Mas sob seus pés, o que parecia vazio vibrava. Uma tênue linha de luz, transparente e pura como um fio do céu,
acendia-se a cada passo. Não era mágica, nem ilusão. Era a resposta do universo ao poder da fé. A ponte, Elian compreendeu, não era feita de pedra ou madeira, mas de confiança total. Era uma passagem suspensa entre a alma e o infinito, tecida com fios de rendição. Não se revelava ao pensamento racional, mas ao coração que não precisava mais de provas. Em outra parte do mundo, onde as colinas estavam cobertas de névoa e os pássaros cantavam em línguas esquecidas, vivia uma mulher chamada Naira. Sua vida era simples. Ela cultivava flores que só desabrochavam se falassem com ternura. Certa tarde, enquanto cavava a terra aos pés de um cipreste, ela encontrou um pergaminho envolto em raízes. Não tinha tinta, nem rotas, nem letras. Era um mapa que só podia ser lido com a alma. Se ela olhasse para ele com medo, os símbolos se desfaziam. Mas quando ousava olhá-lo com ternura, cada linha revelava um sussurro, uma direção. Naira compreendeu que o mapa não mostrava o caminho. Ele o ativava. A cada passo determinado que dava, uma parte do mundo se iluminava. Não era a terra que criava a rota. Era ela quem a tornava visível enquanto caminhava com segurança. Aprendeu que sua confiança era uma chave que abria portas sem fechaduras. Ao cruzar campos sem nomes, ao cruzar florestas que não existiam em nenhum registro, percebeu que não devia confiar no que via, mas no que sentia. A rota não se manifestava externamente. Era sua vibração interior que tecia a paisagem. Tanto Elian quanto Naira descobriram a mesma coisa, que a ponte invisível não é um milagre ocasional, mas uma lei silenciosa do universo, que o impossível não se quebra com força, mas com convicção, que todo anseio verdadeiro já existe em um plano invisível, aguardando o momento em que a alma esteja pronta para habitá-lo. E esse momento não depende do tempo, mas da fé ativa, da emoção sustentada, da decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece silencioso. O universo não responde às suas dúvidas. Ele responde às suas certezas. Ele não cede aos seus medos, mas se alinha à sua vibração. Todo desejo autêntico que nasce dentro de você já foi plantado em outra dimensão, esperando pela sua presença para regá-lo com confiança. O que você busca não lhe foi negado. Ele apenas espera que você se torne aquele que pode sustentá-lo. E assim, quando Elian deu o primeiro passo em direção ao vazio, não foi um salto aleatório, mas um retorno a algo que ele conhecia desde antes de nascer. O fio de luz se estendeu. Não porque ele merecesse, mas porque ele havia se rendido ao que sempre estivera ali. Ritual interior. O caminho silencioso. Encontre um lugar sem interrupções. Um lugar onde você possa sentar ou ficar em pé sem ser observado, sem precisar se justificar para ninguém. Feche os olhos suavemente e respire com consciência. Visualize sua situação atual, o que o oprime, o que dói, o que exige respostas. Observe também seus sonhos não realizados, os anseios que ainda pulsam, mesmo que você não saiba como alcançá-los. À sua frente, visualize um espaço repleto de luz. Não o defina, não o explique, apenas sinta sua energia. É a sua realização, sua verdade. Entre os dois, há um grande vazio. Não tente imaginar uma ponte, apenas reconheça, sem vê-la, que ela está lá. Não com a sua visão, com a sua presença. Inspire e a cada expiração, dê mentalmente um passo sagrado em direção a esse destino. A cada passo, afirme: 1. Confio na dança invisível do universo. 2. Aceito a orientação daquilo que não precisa de forma. 3. Sigo em frente mesmo quando não vejo o caminho. 4. Reconheço os sinais que a alma compreende. 5. Entendo que nem tudo se traduz em palavras. 6. Sou grato pela ajuda silenciosa que chega sem ser solicitada. 7. Chego ao lugar que já era meu antes mesmo que eu pudesse me lembrar. Ao terminar, abra os olhos lentamente. Coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda sobre a barriga. Respire uma última vez, profunda e suavemente, e diga:
Hoje atravesso a ponte invisível, guiado por uma certeza que dispensa provas, porque já cheguei ao lugar que minha alma reconheceu mesmo quando minha mente o negou. E naquele instante, mesmo que nada se mova ao seu redor, algo no universo terá mudado para sempre. Porque você não está inventando o caminho. Você está trilhando aquele que seu espírito já conhecia, mas que precisava que você se lembrasse. Capítulo 17. A voz que não é dita. Há lugares escondidos onde o vento não sopra como uma tempestade, mas respira. E a cada exalação etérea, acaricia folhas, pedras, raízes e memórias, usando uma linguagem não inventada pela fala humana, mas compreendida apenas pela alma que aprendeu a ficar em silêncio. No alto das cordilheiras de Alteia, onde as nuvens descem como preces e beijam as montanhas com devoção ancestral, existe um espaço sem paredes, portas ou altar. É uma clareira sem nome onde o silêncio floresce como uma árvore ancestral, intocada desde o início dos tempos. Foi lá que chegou uma mulher chamada Selene. Ela não trouxe oferendas nem orações escritas. Não carregava promessas a cumprir nem fardos a entregar. Sua bagagem era leve, mas seu espírito pesava como um mar retido antes de se quebrar em ondas. Ela havia viajado por muitas terras em busca de respostas, mas desta vez não pedia clareza, mas sim descanso. Porque chega um momento na vida em que a alma não busca mais certezas ou sinais, mas sim descanso. E este não é um descanso para o corpo cansado, mas uma pausa sagrada para a alma exausta de tentar compreender o que nunca foi dito em palavras. Durante 7 amanheceres, Selene não proferiu uma oração. Não pediu, não esperou. Simplesmente existiu. Sentou-se à beira de um penhasco e respirou. A cada expiração, libertava uma lembrança. A cada olhar, libertava um pensamento. O tempo deixou de ter contornos, e sua presença tornou-se parte da pedra, do céu, do vento sem pressa. Em cada silêncio, ela dava algo sem forma. Em cada pausa, uma ferida antiga desaparecia. Foi ao 8º amanhecer que algo novo aconteceu. Não foi uma visão, nem um sussurro carregado pela brisa. Nenhum anjo desceu, nem as árvores vibraram. Não foi nada externo. Foi um eco íntimo, uma batida de coração esquecida que emergiu das profundezas. Uma vibração suave, como uma canção sem palavras que sempre esteve lá, esperando para ser lembrada. Não veio de fora. Era ela mesma, respondendo de uma parte que ela ainda não sabia que existia. Porque existe um tipo de eco que responde não à voz, mas à vibração. Ele não retorna da caverna, mas do espaço invisível que habita entre cada pensamento verdadeiro. Não é ouvido com os ouvidos, mas com a consciência limpa de intenção. Esse eco não replica o que se diz, mas o que se é, quando não se está mais tentando dizer nada. Selene não sabia, mas sua quietude era uma canção. Sua rendição era alquimia, sua presença discreta havia se tornado uma chave. A montanha não lhe respondeu com palavras ou sinais físicos. Respondeu com um símbolo vivo. Um pássaro, um falcão com plumagem tão dourada quanto o mel do sol, circulou baixo sobre a clareira, lento como um reconhecimento. Pousou em uma rocha próxima e silenciosamente deixou cair uma única pena, leve, pura, uma bênção silenciosa. Selene não interpretou. Ela não precisava. Ela não chorou. Ela apenas sentiu. Porque há momentos em que a alma compreende além da linguagem. Momentos em que a mente finalmente se cala e a verdade que dispensa explicações é revelada. Esse foi o seu despertar. Compreender que o universo responde não à insistência, mas à ressonância. Ele não ouve a voz mais alta, mas a vibração mais pura. Ele reage não ao ruído, mas à harmonia interior. Como um lago parado que só reflete o céu quando sua superfície está calma, a vida também responde quando paramos de agitá-la com expectativas. E então Selene se lembrou de algo que um viajante sem nome lhe dissera certa vez, sob a sombra de um carvalho ancestral nas planícies de Velmor.
Nem todo chamado precisa de som, e nem toda resposta precisa de forma. O mais sagrado se revela em uma linguagem aprendida não com a mente, mas com o coração, quando ele para de buscar. Cada pensamento que enviamos é como uma pedra que jogamos na piscina do destino. Se for lançada com medo, cria ondulações turvas. Se for lançada com desespero, o eco se dissolve sem força. Mas se for lançada com amor sereno, sem exigência, sem ansiedade, então o universo responde com uma beleza que ninguém jamais poderia imaginar. Essa é a lei do sussurro que retorna. Ele não responde ao que você deseja, mas a quem você se tornou quando deseja. O universo não reage às suas demandas, mas à verdade da sua vibração. É por isso que, quando você está em silêncio e finalmente está consigo mesmo sem máscaras, ele canta. A muitos quilômetros das montanhas Alteia, em uma floresta densa e úmida, onde os aromas se apegam às árvores como memórias antigas, vivia um velho chamado Darel. Todas as manhãs, independentemente do tempo, ele caminhava até uma gruta esculpida pelos séculos. Ninguém entendia o porquê. Ele não carregava incenso nem velas, não fazia orações. Apenas sentava-se em frente à entrada escura e fechava os olhos. Respirava em completo silêncio. Um dia, uma criança que o observava secretamente ousou perguntar: "Vovô, por que você vem aqui se nunca pede nada?" O velho sorriu com uma doçura que só possui quem não precisa mais de respostas. "Não vim perguntar, vim ouvir quem eu sou. Para ouvir você? Para ouvir o eco da minha alma no silêncio do universo. Porque quando paro de falar, começo a ouvir. E quando realmente ouço, percebo que não preciso que o mundo mude. Só preciso lembrar que ele já está falando, sempre falou, mas antes eu não sabia ouvir." O menino não fez mais perguntas, porque algo dentro dele, sem palavras, entendeu. A alma também tem ouvidos, e o universo não é silencioso. Ele só canta em frequências que o medo não consegue decifrar. Ritual interior. Escuta profunda. Ao cair da noite, apague todas as luzes. Apague o desejo de controlar. Não busque um resultado. Não anseie por um sinal. Apenas sente-se consigo mesmo, como se o silêncio fosse uma visita sagrada. Coloque a mão direita no peito e a esquerda no centro da barriga. Respire profundamente 3 vezes. Não tenha pressa. Não faça perguntas. Não peça nada. Apenas diga internamente uma afirmação que reflita a sua verdade mais profunda. Estou em paz com o que ainda não entendo. Aceito a sabedoria que ainda não foi revelada. Eu escuto mesmo quando não há palavras. Então fique em silêncio. Não tente interpretar. Não espere. Apenas sinta. Talvez esta mesma noite você sonhe com uma imagem, um símbolo, uma melodia que você não sabia que precisava. Esse será o sussurro que retornará. Quando você o reconhecer, não tente traduzi-lo. Apenas seja grato por ele, pois ele foi o eco da sua própria alma, retornando do sagrado. Lembre-se, nem toda mensagem vem em forma. Algumas chegam como intuições, como sincronicidades sem lógica, como uma certeza impossível de explicar, mas impossível de negar. Aquele que aprende a ouvir o sussurro que retorna, nunca mais se sente sozinho. Porque mesmo em meio à escuridão mais profunda, o universo, como uma mãe sábia, responde com ternura a cada vibração autêntica. E no final, todos nós viemos a esta existência com um propósito essencial: falar com a alma e ouvir como o universo responde com o nome que só o destino conhece. Espero que você tenha gostado dessa jornada, tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser levar isso para o próximo nível, não se esqueça de conferir o primeiro link na descrição. Você encontrará mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar sua jornada. Aguardo você lá dentro.